E aí, já pararam para pensar que talvez a nossa ideia de qualidade esteja um pouco equivocada? E se a chave não for achar os defeitos, mas sim construir um sistema onde eles nem chegam a nascer? Hoje, a gente vai mergulhar no controle estatístico de processo, ou CEP, uma ideia que pode virar de cabeça para baixo o jeito como se enxerga a eficiência. E é aqui que a história começa a ficar interessante. De um lado, a detecção, ou seja, a caça aos erros. Do outro, a prevenção, a busca por um processo que seja à prova de falhas. São duas filosofias completamente diferentes, dois mundos opostos nessa jornada pela qualidade. Para a gente entender por que a prevenção é algo tão revolucionário, primeiro, a gente precisa olhar bem de perto para a abordagem tradicional, a detecção. Aquela ideia de só ir atrás dos erros depois que eles já aconteceram. E olha, essa frase é um soco no estômago, né? Quando a gente depende só da detecção, no fundo, a gente está aceitando que o desperdício já aconteceu, o estrago já está feito. É uma filosofia que, na sua essência, tolera a perda. E essa perda custa caro, em tempo, em material e em reputação. Pensa só no cenário. Produzir um lote inteiro de alguma coisa e só lá no final, na inspeção, descobrir um defeito. Todo aquele trabalho, todo o material que foi investido até ali, vira retrabalho, ou pior, lixo. É uma estratégia que já nasce ineficiente. Agora, vamos virar a chave. A prevenção não está nem aí para o produto final. O foco dela é no processo. É uma filosofia totalmente nova, centrada em controlar o processo em si, para garantir que a qualidade já nasça com o produto. Agora, sente o contraste. Uma única palavra que muda absolutamente tudo. Prevenção não gerencia a perda, ela evita a perda. O foco muda completamente. A ideia é construir um processo tão forte, tão robusto, que a chance de um defeito acontecer seja por design quase nula. Então, o pulo do gato é esse. O segredo da prevenção é entender e gerenciar a única coisa que todo santo processo tem, a tal da variação. Se a gente consegue controlar a variação, a gente consegue controlar a qualidade. Ponto final. E isso leva a gente para o coração do assunto. Porque, veja bem, nem toda variação é criada da mesma forma. Para conseguir controlar um processo de verdade, primeiro a gente precisa saber diferenciar os dois tipos que existem. O que é muito legal aqui é como essa imagem mostra uma verdade universal. Não importa o quão preciso um processo seja, sempre vai ter uma diferençazinha entre uma unidade e outra. Essas distribuições que a gente vê aí em cima é a variação natural das coisas se manifestando. E aqui a gente dá nome aos bois. As causas comuns são o ruído de fundo, sabe? Aquela variação que é parte do processo. São um monte de pequenas coisinhas que são consistentes e até previsíveis. Já as causas especiais, essas são um sinal. Um evento inesperado, algo que não pertence ao processo e que causa uma mudança brusca. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. De um lado, um processo estável, variando dentro de um padrão que a gente espera, como se fosse o ritmo do sistema. Isso é o resultado das causas comuns. Agora, olha o outro lado. É o caos, picos e vales que a gente não consegue prever. Isso é um processo instável, apanhando de causas especiais. Com base nisso tudo, surge a pergunta de US$ 1 milhão, né? Onde a gente deveria colocar nossa energia para melhorar as coisas? Nesses grandes eventos imprevisíveis ou nesse ruído de fundo do sistema? A resposta pode surpreender. E a resposta para essa pergunta depende de uma distinção que é crucial. Existem dois tipos de ação: as ações locais, que são tipo apagar incêndio para corrigir as causas especiais, e as ações sobre o sistema, que redesenham o processo para diminuir as causas comuns. O segredo é saber qual delas usar. E aqui está a grande revelação, a famosa regra 85-15. É isso mesmo, a esmagadora maioria dos problemas, cerca de 85%, não vem de um evento isolado ou de um erro de alguém. Eles estão embutidos no próprio sistema, são as causas comuns. Isso muda tudo. Certo. Se a maior parte dos problemas está no sistema, como é que a gente consegue enxergar essa variação para poder fazer alguma coisa? A gente precisa de uma ferramenta, e o nome dela é carta de controle. É isso aqui, a carta de controle. É basicamente um gráfico que mostra o desempenho do processo ao longo do tempo. Tem a linha central, que é a média do processo, e tem outros dois limites, o limite superior de controle
e o limite inferior de controle. E aqui vem o ponto mais importante de todos, sério. Esses limites de controle não são metas, não são especificações do cliente. Eles são a voz do processo. Eles nos contam qual é a variação natural esperada daquele sistema. Qualquer ponto que saia desses limites está gritando: "Ei, aconteceu uma causa especial aqui." Ok, ter um processo estável, ou seja, sob controle, é ótimo, fantástico. Mas isso é só metade da batalha. O processo também precisa ser capaz de entregar o que o cliente precisa. Vamos ver qual é a diferença. Primeiro, o controle. Um processo está sob controle quando a variação dele vem só daquelas causas comuns, do ruído de fundo. Ele é estável, é previsível, mesmo que o resultado final não seja lá essas coisas. Em seguida, vem a capacidade. Aqui a gente está medindo se o que o processo produz, mesmo sendo estável, atende ao que o cliente pediu. A pergunta é: a voz do processo está alinhada com a voz do cliente? E essa matriz aqui resume tudo de um jeito perfeito. O ideal, o mundo dos sonhos, é o caso 1, um processo estável e que atende às especificações. Já o caso 2 mostra um processo estável, previsível, mas que simplesmente não é bom o suficiente. O caso 3 é aquele processo instável que, por sorte, às vezes acerta. E o caso 4? Bom, é o pior cenário possível, instável e incapaz. Tudo isso nos leva a uma conclusão bem lógica. O controle estatístico de processo não é uma solução mágica que se aplica uma vez e pronto. É uma jornada, um ciclo contínuo de aprendizado e aprimoramento. Esse diagrama mostra exatamente isso. É o ciclo de melhoria. Primeiro, a gente analisa o processo para entender como ele funciona e conseguir deixar ele estável. Depois, a gente mantém esse controle. E, finalmente, a gente trabalha para melhorar o sistema como um todo, diminuindo aquela variação comum. E aí, o ciclo recomeça. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. Se a grande maioria dos problemas não é culpa de um evento isolado, mas sim do sistema em que a gente trabalha, será que isso não muda completamente o jeito como a gente deveria encarar a solução de problemas no nosso dia a dia? Fica a pergunta no ar. Sabe, todo o processo tem variação. Desde o tempo que o café leva para ficar pronto de manhã, até a precisão de um motor de avião. A variação simplesmente faz parte da vida. A grande questão é: quando essa variação é só um ruído de fundo normal, e quando ela é, na verdade, um sinal de alerta de que alguma coisa saiu dos eixos. É para descobrir isso que existe uma ferramenta visual poderosíssima. Olha só, o nosso caminho hoje é bem direto. Primeiro a gente vai entender como separar o que é ruído normal de um sinal que realmente importa. Depois, vamos desmontar um gráfico de controle, peça por peça. Aí vamos ver que tipos de dados a gente pode usar, aprender a ler os sinais que o gráfico mostra e, por fim, entender o poder que essa ferramenta coloca nas nossas mãos. Então, vamos direto ao ponto. Todo o processo, de certa forma, conversa com a gente através dos dados. O problema é que, na maior parte do tempo, ele está só sussurrando. Esse é o ruído de fundo, a variação normal. Mas, de vez em quando, ele grita pedindo atenção. Isso é um sinal crítico. A pergunta é: como a gente aprende a ouvir essa diferença? Para começar, o que exatamente é um processo? Bom, é qualquer sequência de ações que gera um resultado. E como a gente vê aqui, não é algo que acontece no vácuo, né? Tem pessoas, equipamentos, materiais, métodos, até o ambiente. Tudo isso está interagindo e contribuindo para o resultado final. E cada um desses elementos é uma fonte em potencial de variação. E aqui está o pulo do gato. Existem dois tipos básicos de variação. A de causa comum é aquele ruído que já é esperado, é a variabilidade natural de um processo estável. Já a variação de causa especial, essa vem de fontes externas, coisas que não estavam no script e que indicam que algo fundamental mudou no processo. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Agir com base no ruído é como tentar consertar o motor que já está funcionando bem. A chance de piorar é grande. Por outro lado, ignorar um sinal de verdade é como não dar bola para a luz do alho piscando no painel do carro. Os dois erros custam caro. Como saber quando agir e quando é melhor deixar quieto? A resposta para essa pergunta está aqui. Vamos conhecer o gráfico de controle, uma solução super elegante para o nosso problema. Pense nele como um monitor de batimentos cardíacos para o processo. Ele mostra para a gente a saúde e a estabilidade dele ao longo do tempo. Olhando assim de primeira, parece um gráfico de linha qualquer, certo? São só dados plotados ao longo do tempo. Mas o segredo, a mágica toda, está naquelas linhas extras. São elas que transformam dados brutos na verdadeira voz do processo, mostrando visualmente como ele está se comportando.
Vamos olhar para a linha do meio, a linha central. Pensa nela como a média histórica de todos os dados. É a linha de base, sabe? É o centro de gravidade em torno do qual o desempenho do processo fica orbitando. E é aqui que a mágica acontece. O limite superior de controle, o LSC, e o limite inferior de controle, o LC, eles não são metas ou especificações que alguém inventou. Não, eles são calculados a partir dos próprios dados do processo. Eles definem as fronteiras naturais da variação normal, daquele ruído. É como se o processo dissesse, olha, é normal que os pontos flutuem mais ou menos dentro dessa faixa aqui. Então, quando a gente diz que um processo está sob controle, isso significa que ele é estável. A variação que a gente vê é previsível e todos os pontos estão ali, flutuando de forma aleatória entre aqueles limites. Isso não quer dizer que o processo é bom ou ruim, tá? Significa apenas que ele é consistente, e isso é fundamental. Ok, já entendemos o esqueleto do gráfico. Mas que tipo de dados a gente coloca nele? A verdade é que o tipo de gráfico que vamos usar depende totalmente do tipo de dado que estamos coletando. Basicamente, a gente divide os dados em dois grandes grupos. Os dados por variáveis são coisas que a gente mede: o comprimento de uma peça em milímetros, o peso, o tempo de espera em minutos, a temperatura. Já os dados por atributos são coisas que a gente conta ou classifica: o número de peças com defeito ou se algo passa ou não passa num teste. É mais direto. Vamos ver isso na prática para ficar mais claro. De um lado, à esquerda, temos dados de variáveis, coisas que medimos com precisão: diâmetro, resistência, tempo. Do outro lado, à direita, os dados de atributos, que são mais como um sim ou um não. Tem um vazamento? A pintura está perfeita? É uma contagem ou uma classificação bem simples. Agora sim, chegamos na parte mais prática. Como a gente realmente usa o gráfico para pescar aqueles momentos em que uma causa especial bagunçou o processo? É aqui que a gente aprende a ouvir o que o processo está de fato tentando nos dizer. Essa frase resume tudo. A meta é ter previsibilidade. Num processo previsível, a gente pode não saber o valor exato do próximo resultado, mas temos confiança de que ele vai estar dentro de uma faixa que a gente já conhece. Um processo fora de controle é caótico. O nosso objetivo é justamente transformar o caos em previsibilidade, porque só dá para gerenciar e melhorar aquilo que a gente entende. O primeiro sinal, o mais óbvio de todos, é este aqui: um ponto que cai para fora dos limites de controle. A chance disso acontecer por acaso é mínima. É um sinal gritante de que uma causa especial, algo novo, diferente, impactou o processo exatamente naquele momento. Mas atenção, os problemas não aparecem só fora dos limites. Padrões dentro dos limites também são sinais super importantes. Por exemplo, uma sequência de 7 ou mais pontos, todos eles acima ou todos abaixo da linha central. Isso é um sinal claríssimo de que a média do processo se deslocou. A média antiga, aquela linha central, já não representa mais a realidade. E isso é super importante de entender. Um sinal no gráfico de controle não é um julgamento de valor, não quer dizer ruim necessariamente, quer dizer diferente. É o gatilho para a gente investigar uma oportunidade de ouro para aprender o que foi que mudou no processo, seja para melhor ou para pior. Bom, e com tudo isso, a gente chega na parte final. Entender e usar os gráficos de controle muda completamente a forma como a gente gerencia qualquer processo. A gente sai de uma mentalidade reativa, de apagar incêndios, para uma proativa. Então, qual é o verdadeiro poder dessa ferramenta? Primeiro, ela mostra a real capacidade do nosso processo sem achismos. Segundo, ela nos ensina a ignorar o ruído e focar nos sinais que importam. Isso nos dá a tranquilidade de deixar um processo estável em paz, sem mexer no que está quieto, e ao mesmo tempo aponta com precisão de cirurgião o momento exato em que uma ação é necessária. É a diferença entre adivinhar e saber. E a grande virada de chave é exatamente essa. Em vez de viver correndo para apagar incêndios, reagindo a cada pequena variação, a equipe pode finalmente se concentrar em entender as causas dos problemas e fazer melhorias de verdade, melhorias duradouras e que tornam o sistema todo mais previsível. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa aí, seja no trabalho, num hobby ou até na rotina do dia a dia. Qual processo poderia ser mais bem entendido, poderia ser mais previsível? Talvez esteja na hora de dar uma voz para ele, com um gráfico de controle. E aí, tudo certo? Olha, todo mundo sabe que ter uma boa caixa de ferramentas resolve muito problema, né? Mas, às vezes, o trabalho é mais complicado, exige algo mais específico. Hoje, a gente vai abrir justamente a caixa de ferramentas avançada do controle estatístico de processos.
Vamos dar uma olhada nas ferramentas certas para aqueles desafios mais cabeludos. Bora lá mergulhar nisso? Para começar, vamos lembrar de um velho conhecido, o clássico gráfico de controle de Schwartz. Com seus limites superior e inferior e a linha central, essa é a ferramenta fundamental, né? É ela que ajuda a gente a entender a variação de um processo. É o nosso ponto de partida para tudo que vem a seguir. E aqui está a grande questão que trouxe a gente até aqui. O que fazer quando os dados são de lotes pequenos? Ou quando as mudanças no processo são tão sutis que um gráfico padrão simplesmente não pega? É exatamente aí que essa nossa análise de hoje se torna tão importante. Então a nossa jornada hoje vai ser a seguinte. Primeiro, vamos entender por que precisamos ir além do gráfico padrão. Depois, vamos conhecer o método do semáforo, que é super visual. Em seguida, as ferramentas de alta sensibilidade, para pegar aquelas mudanças mínimas. Aí vamos falar sobre controle para pequenos lotes, o que fazer quando os dados não seguem as regras e, para fechar, como escolher a ferramenta certa para cada situação. Ok, primeira parte. Antes de pegar as ferramentas especializadas, vamos só garantir que a gente entende bem por que e quando precisamos ir além do básico, combinado? O ciclo normal de uma carta de controle padrão é bem direto, né? A gente coleta os dados, usa os limites para controlar o processo e achar problemas, e depois analisa a variação para melhorar sempre. Essas 3 fases ficam se repetindo, mas como a gente vai ver, nem sempre a vida é tão simples assim. Agora sim, nossa primeira ferramenta especializada. E essa aqui é genial pela simplicidade. É o método do semáforo, pensado para dar regras claras e visuais para os operadores sem precisar de cálculo complicado. A ideia principal é bem intuitiva. Dividir a variação do processo em zonas de ação, igualzinho a um semáforo. Zona verde, siga em frente. Amarela, atenção. E vermelha, pare e investigue. Isso transforma a interpretação de dados numa decisão visual quase que instantânea. O que é tão legal nesse método é que não precisa ficar interpretando pontos em relação a uma linha. A cor da zona onde o ponto cai já diz para o operador exatamente o que fazer. Se está na zona verde, a do alvo, está tudo certo. Entrou na zona de atenção, é um aviso. E a zona de parada, bom, essa exige ação imediata. E aqui está a beleza da coisa. As regras de decisão são pré-definidas e muito claras. Dependendo de onde os pontos caem, o operador já tem um guia de ação simples. Isso acaba com a ambiguidade, sabe? E dá autonomia para o time tomar a decisão certa na hora certa. Ok, vamos mudar de desafio agora. Às vezes, o problema não é a complexidade da decisão, mas a sutileza da mudança. Para isso, a gente precisa de ferramentas com uma sensibilidade muito maior. Pensa numa pequena mudança na média do processo, tipo um desvio de meio sigma. Uma carta de controle padrão pode levar um tempão para detectar isso, se é que vai detectar. E durante todo esse tempo, o processo pode estar produzindo coisa fora do ideal. Então, a primeira ferramenta de alta sensibilidade é a carta QZoom. Em vez de olhar cada ponto de forma isolada, ela vai acumulando a informação ao longo do tempo. Pequenos desvios, se forem sempre para a mesma direção, começam a se somar e criam um sinal bem claro de que algo mudou de vez. E olha só que incrível essa imagem que mostra o poder do QZoom. Usando os mesmíssimos dados, a carta QZoom à esquerda mostra um sinal claro de mudança já na amostra 14. A carta padrão, ali do lado direito, só foi apitar lá na amostra 27. Isso dá 13 amostras de diferença. Já pensou no impacto disso em qualidade e custo? É gigantesco. Com poder de detecção bem parecido, a gente tem a carta MMP. Ela também é ótima para detectar essas pequenas mudanças, mas faz isso de um jeito um pouquinho diferente. Ela dá mais peso para os dados mais recentes, focando no que está acontecendo agora no processo. É outra ferramenta fantástica para quem precisa de sensibilidade. Agora, vamos para um problema super comum na indústria moderna, os lotes de produção curtos. Como é que se aplica controle estatístico quando não tem dado suficiente de um produto só para construir uma carta de controle que seja confiável? A solução para isso é a carta Denomo. E a ideia aqui é genial. Em vez de plotar o valor real de cada peça, a gente plota a diferença entre o valor medido e o valor alvo, o nominal. Isso padroniza os dados de produtos diferentes e aí dá para colocar tudo num único gráfico. Dá uma olhada nesse exemplo. Temos 3 tipos de peças totalmente diferentes produzidas em lotes curtos. Se a gente olhasse cada uma separado, não teria dados suficientes. Mas, plotando os desvios da nominal numa carta Denom, a gente consegue ter uma imagem clara e contínua da estabilidade do nosso processo de fabricação como um todo. É muito útil. Certo. Próximo desafio.
A maioria das cartas de controle padrão parte do princípio que os dados seguem uma distribuição normal, aquela famosa curva de sino. Mas e se não seguirem? A verdade é que, no mundo real, muitos processos não geram dados perfeitamente simétricos. Eles podem ser enviesados para um lado, ter um formato diferente, e se a gente aplicar uma carta padrão nesses dados, pode acabar com um monte de alarme falso ou pior, sem conseguir detectar problemas reais. A solução para isso é a transformação de dados. Basicamente, a gente usa uma função matemática para remodelar os dados para deixar a distribuição deles mais parecida com a curva de sino. Fazendo isso, a gente pode usar as ferramentas padrão de CEP que já conhecemos, mas em dados que antes não eram, digamos, compatíveis. Essa imagem mostra o conceito perfeitamente. À esquerda, temos os dados brutos, com uma distribuição bem assimétrica. Depois de aplicar uma transformação, a gente tem a distribuição simétrica bem comportada ali na direita, prontinha para ser analisada com uma carta de controle padrão. Beleza? A gente já abriu a caixa de ferramentas e viu uns instrumentos bem poderosos e especializados. Agora vamos organizar tudo isso para ficar fácil saber qual ferramenta pegar para qual tipo de trabalho. Então, resumindo a ópera, cada desafio tem a sua ferramenta. Para simplificar o trabalho no chão de fábrica, a gente tem a carta de semóforo. Para sensibilidade máxima a pequenas mudanças, usamos as cartas CUSUM ou MMP. E para os desafios modernos de lotes curtos ou dados que não se comportam, a carta DENOM e a transformação de dados dão o controle que a gente precisa. O segredo é diagnosticar o problema direito para escolher a solução certa. E isso leva a gente para uma reflexão final. Conhecer as ferramentas é o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais importante, é diagnosticar as necessidades específicas do próprio processo para aplicar a solução certa. Qual desses desafios soa mais familiar por aí? A resposta pode ser a chave para o próximo nível de controle de qualidade. Sabe aquela ideia comum de que um produto ou tá bom ou tá ruim? Pois é, hoje a gente vai ver que a história de verdade é bem mais interessante. E entender essa nuance pode, de verdade, transformar o jeito que a gente olha para a produção e para a qualidade. Para começar, vamos direto ao ponto. A forma mais comum e, vamos ser sinceros, a mais limitada de se olhar para a qualidade de um processo. Essa é a visão clássica, né? O material de origem chama isso de raciocínio das traves do Gol. E a ideia é bem simples. Se um produto está entre o limite inferior de especificação, o tal do LIE, e o limite superior de especificação, o LSE, pronto, ele é considerado bom. Não importa se ele está ali raspando na trave ou se está bem no centro. Para essa mentalidade, é tudo a mesma coisa. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Será que só estar dentro do gol é o que basta? Essa visão de 8 ou 80, bom ou ruim, será que ela captura o que é qualidade de verdade? A satisfação do cliente? Bom, já vou adiantando, a resposta é um sonoro não. Agora, vamos começar a cavar mais fundo. E para desvendar esse mistério, a gente precisa conhecer o primeiro personagem da nossa história, a variação. Pois é, o ponto central é que não basta estar dentro dos limites. O que realmente importa é como o processo se comporta ali dentro. Pensa só, um processo pode estar produzindo peças quase todas coladinhas no alvo, sabe? Enquanto o outro espalha as peças por toda a faixa de tolerância. Os dois estão, teoricamente, dentro da especificação. Mas a qualidade que o cliente vai perceber, nossa, é outra história. E isso aqui ilustra perfeitamente os dois tipos de variação que a gente precisa entender. A variação dentro de um subgrupo, pensa nela como a variabilidade natural de curto prazo do processo. Já a variação entre subgrupos mostra como a média do processo vai se deslotando, vai dançando com o tempo. E o segredo é esse. Para ter um processo estável, previsível, a gente precisa controlar os dois. Certo. Então, se a gente precisa entender a variação, como é que a gente mede isso de um jeito objetivo? É aqui que a conversa fica mais interessante e entram os índices de capacidade. Pensa no CP como o potencial máximo do processo. Ele responde uma pergunta bem direta. Se o meu processo estivesse perfeitamente centrado no alvo, quantas vezes a variação dele caberia dentro dos limites de especificação? É uma medida do potencial puro, do quão bom ele poderia ser. Aí vem o CPK, a capacidade real, que nos dá uma imagem muito mais pé no chão. Ele não pergunta só qual a largura da sua distribuição, ele também quer saber, ela está no lugar certo? O CPK leva em conta o quão perto o processo está do limite mais próximo, ou seja, ele penaliza processos que estão descentralizados. Essa comparação é fundamental. Um CP alto com um CPK baixo é um sinal de alerta clássico.
Significa que o processo tem pouca variação, ou seja, tem potencial para ser ótimo, mas ele está operando fora de centro, longe do alvo. Isso indica uma oportunidade gigante de melhoria, muitas vezes só ajustando a centralização do processo. O que é realmente legal aqui é a diferença entre o CPK, que é uma foto da capacidade de curto prazo, e o PPK, que é o filme completo, o desempenho real ao longo do tempo. Olha o processo de cima. Ele é instável. O potencial dele num dado momento é até alto, um CPK de 1,80, mas o desempenho real, péssimo, um PPK de 0,71, porque a média dele vive mudando de lugar. Já o processo de baixo, estável e centrado, consegue entregar na prática o potencial que ele tem. Certo. Então, já temos métricas poderosas para medir o desempenho. Mas percebe que a gente ainda está meio preso na ideia de limites? Isso nos leva para uma mudança de mentalidade, talvez a mais importante na gestão da qualidade moderna. E essa mudança de mentalidade nos leva direto a uma das ideias mais poderosas do controle de qualidade, a função perda, desenvolvida por Genichi Taguchi. Essa frase é simplesmente revolucionária. Taguchi disse que qualidade não é estar dentro ou fora dos limites. A qualidade ideal é acertar o alvo em cheio. E qualquer desvio, por menor que seja, cria algum tipo de perda, seja em custo, desempenho, satisfação do cliente, uma perda para a sociedade como um todo. E essa curva destrói completamente o mito das traves do gol. Em vez de um penhasco onde tudo vira ruim de repente, a perda é uma parábola. Ela começa a crescer a partir do momento que a gente se afasta do alvo e aumenta cada vez mais rápido. A melhor qualidade, o ponto de perda zero, é um lugar só, exatamente em cima do alvo. Então, o ponto crucial é este. Mesmo produtos que estão tecnicamente dentro da especificação e que seriam aprovados, podem causar problemas, um desgaste antes da hora, insatisfação e custos futuros. A qualidade, no fim das contas, é uma escala, não um interruptor de liga e desliga. Essa nova perspectiva nos dá um objetivo muito mais claro. Não é apenas atender às especificações, mas alinhar o nosso processo com o que o cliente realmente valoriza, que é o desempenho cravado no alvo. Aqui a gente vê o problema desenhado. O gráfico A mostra a voz do processo, ou seja, como ele está se comportando, e ele está longe do alvo do cliente. O gráfico B mostra a consequência, a perda gerada por esse desalinhamento. Note que, embora muitas peças estejam dentro dos limites, elas estão longe do ideal, gerando perdas totalmente desnecessárias. E a solução? Ela acontece em duas etapas. Primeiro, nos gráficos C e D, o processo é centralizado no alvo do cliente. Só isso já reduz a perda drasticamente. Depois, no gráfico E, o trabalho é reduzir a variação. O objetivo final é ter um processo estável, com baixa variação e perfeitamente centrado no alvo do cliente. Tudo isso se encaixa num sistema. A voz do cliente, que define o alvo, alimenta o sistema. A gente mede a voz do processo para entender onde estamos e usa as ferramentas para ajustar o processo e alinhar as duas vozes, num ciclo de melhoria que nunca para. E a reflexão final que fica é essa. A verdadeira excelência em qualidade não é sobre passar numa inspeção ou cumprir uma especificação. É sobre entender o alvo do cliente, mirar nesse alvo e reduzir incansavelmente a variação em torno dele. É sobre minimizar a perda, não apenas para a empresa, mas para todo mundo. E aí? Nessa análise, a gente vai se transformar em detetives. O nosso objetivo? Descobrir como processos que parecem super estáveis podem, na verdade, estar escondendo segredos importantes. Vamos aprender a desvendar o que os dados realmente querem dizer. Bom, vamos lá. Nosso caso começa exatamente aqui, com este gráfico de controle. Se a gente olhar rápido, parece que está tudo em ordem, né? Todos os pontinhos estão dentro dos limites, o que sugere que o processo está sob controle. Mas, como em todo bom mistério, as aparências podem enganar. Todo o conjunto de dados conta uma história, só que às vezes a parte mais crucial não está na superfície, sabe? Nosso trabalho como detetives de dados é aprender a ler nas entrelinhas, e é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Então, vamos começar a nossa investigação. O primeiro passo é procurar a primeira pista, aquele primeiro sinal de que alguma coisa não se encaixa nessa imagem de estabilidade. Agora, olha que interessante quando a gente coloca os dois gráficos lado a lado. Na direita, temos um processo com amostras totalmente aleatórias. Repara como os pontos pulam para cima e para baixo sem um padrão óbvio. Agora, olha o da esquerda. Deu para notar a diferença?
Exato. Os pontos no gráfico da esquerda parecem que estão seguindo uns aos outros, criando um padrão meio sutil, quase como uma onda suave. Isso diz pra gente que eles não são independentes. É como se um ponto tivesse uma memória do ponto que veio antes. E essa é a nossa primeira grande pista. Bom, com uma pista dessas em mãos, já dá para a gente nomear o nosso principal suspeito, um fenômeno estatístico conhecido como autocorrelação. Então, o que é essa tal de autocorrelação? O ponto-chave é o seguinte: ela acontece quando os pontos de dados estão, de alguma forma, conectados ao longo do tempo. Em vez de cada medição ser um evento totalmente novo, ela meio que carrega uma herança da medição anterior. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente o problema. As amostras aleatórias mostram a verdade, nua e crua, sobre a variação de um processo. Já os dados com autocorrelação funcionam como uma cortina de fumaça, sabe? Eles criam a falsa sensação de que está tudo bem, escondendo os problemas de verdade. Ok, já identificamos o culpado, a autocorrelação. A pergunta agora é como a gente planeja nossa investigação para expor esse problema e descobrir a verdade. Felizmente, a gente tem várias ferramentas à disposição. Podemos usar gráficos especiais que são desenhados justamente para pegar esses padrões sutis, ou, e isso aqui é fundamental, a gente pode mudar a estratégia de coleta de dados. Em vez de misturar tudo, separamos as informações pela origem. Isso quebra o padrão na hora. Agora vamos para um caso real, para ver como essas ferramentas funcionam na prática e resolvem um mistério de produção. A nossa cena do crime é um processo de produção com múltiplos fluxos. Pensa assim: 4 linhas de produção separadas da F1 à F4 e o produto delas é combinado num resultado final. O desafio é justamente monitorar a qualidade desse resultado combinado. E é aqui que a coisa fica maluca. Olha só, à esquerda, os dados foram agrupados por ciclo, ou seja, pegando uma peça de cada fluxo para formar uma amostra. O resultado, um gráfico que parece estável. Agora, à direita, os mesmos dados foram agrupados por fluxo. E, de repente, o caos! O processo parece completamente fora de controle. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A resposta está na nossa técnica de investigação. A estratégia de amostragem não é só um detalhe. Ela define a pergunta que a gente está fazendo para os dados e, claro, a resposta que a gente vai receber. E aqui, a prova definitiva. Quando a gente para de misturar os dados e olha cada fluxo separado, a verdade vem à tona. Os fluxos 1, 2 e 4 estão super estáveis. O culpado, o tempo todo, era o fluxo 3, que está claramente fora de controle. Bingo! O padrão oculto foi desmascarado. Esse é o ponto central de toda a nossa investigação. O jeito que a gente coleta e agrupa as evidências determina a história que elas vão contar. Agrupar por ciclo escondia o problema. Agrupar por fluxo revelou tudo. Mas resolver o caso não depende só de como a gente coleta as evidências, mas também de quantas evidências a gente tem. Uma única pista pode não ser o suficiente. Às vezes, a gente precisa de mais para ter certeza. Esse gráfico mostra uma coisa muito importante. Quando temos uma amostra pequena, a nossa estimativa da performance do processo, uma medida chamada PPK, que basicamente diz o quão capaz ele é, tem uma margem de erro gigante. A gente pode achar que o processo é bom ou ruim, sem ter certeza. Mas conforme coletamos mais dados, essa faixa de incerteza vai diminuindo e a gente chega mais perto do valor real. O que isso quer dizer na prática? Que uma amostra pequena pode levar a gente por uma conclusão totalmente errada. A gente pode acabar reprovando um processo que na verdade é bom ou aprovando um que é ruim. Só com uma amostra maior, com um estudo mais longo, é que a nossa observação se aproxima da verdade. E se liga nesse fato alarmante. Sem dados suficientes, a probabilidade de julgar corretamente se um processo é aceitável pode ser tão baixa quanto jogar uma moeda para o alto. 50%. É um cara ou coroa. Então, a conclusão é que não adianta ter a melhor estratégia de amostragem do mundo se a gente não coletar dados suficientes. Para chegar ao veredito correto sobre um processo, precisamos das duas coisas: uma estratégia inteligente e um bom volume de dados. Todo conjunto de dados tem uma história para contar, cheia de reviravoltas e segredos. O desafio é se tornar o tipo de detetive que sabe fazer as perguntas certas. Então, a pergunta final que fica é: o que os seus dados estão tentando dizer? A investigação começa agora. Olá, sabe aquele impulso que a gente tem de querer arrumar tudo? Pois é. A gente vê um probleminha, um desvio mínimo e a primeira reação é intervir e consertar. Mas, e se esse instinto, na verdade, estivesse piorando as coisas? Hoje, a gente vai explorar essa ideia que, à primeira vista, parece ir contra a lógica.
Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. E a resposta, o que pode ser bem surpreendente, é que muitas vezes, não. Ficar ali ajustando cada detalhezinho pode acabar sendo mais prejudicial do que ajudar. Então, esse impulso tem até nome no mundo da gestão de qualidade, sabia? Chama-se supercontrole ou sobreajuste. A ideia é basicamente essa. É a mania de tentar corrigir variações que, na real, são só uma parte normal e esperada de qualquer sistema. Para a gente entender isso bem, vamos começar olhando para um processo que já está funcionando direitinho, um processo que a gente chama de estável. Ok, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Ele está mostrando os resultados de um processo ao longo do tempo. Repara como a linha sobe e desce, sobe e desce. Isso não é um sinal de problema, não. É o que chamamos de variação natural ou simplesmente ruído. Nenhum processo no mundo real é uma linha perfeitamente reta, né? E aí, quando a gente vê um gráfico desses, qual é a reação natural de uma pessoa super dedicada? É querer achatar essas curvas. Cada vez que o ponto sobe um pouquinho, a gente quer empurrar para baixo. Cada vez que desce, a gente quer puxar para cima. Puxa, parece a coisa mais certa a se fazer, não é mesmo? E aí que tá. Essa é a grande questão. O que será que acontece quando a gente cede a esse instinto perfeccionista e começa a corrigir cada mínima flutuação? O resultado? Bom, ele pode ser bem diferente do que a gente imagina. E agora, chegamos na parte crucial da nossa análise. Vamos ver com os nossos próprios olhos a prova do que acontece quando o tal do supercontrole entra em jogo. Agora, olha que interessante essa comparação. Do lado esquerdo, está lá o nosso processo original, com aquela variaçãozinha normal dele. Agora, olha o da direita. Esse é o resultado depois que alguém tentou ajudar, corrigindo cada pequeno desvio. A linha da direita, nossa, está visivelmente mais caótica, muito mais imprevisível. E esse gráfico de barras aqui deixa tudo ainda mais claro, né? A variação não diminuiu com os ajustes, pelo contrário, ela aumentou e muito. Em vez de estabilizar o processo, as intervenções acabaram deixando ele mais instável ainda. Então a gente chega na conclusão principal. Ao tentar corrigir o ruído natural do sistema, o que aconteceu foi que a gente adicionou mais ruído ainda. Os tais consertos se tornaram eles mesmos parte do problema, não da solução. Certo, já vimos o que, agora vamos tentar entender o porquê. E a chave para isso está em saber diferenciar dois tipos de variação. De um lado, existe a variação de causa comum, que é o tal do ruído. É aquela flutuação normal, sabe? O som de fundo do processo. Do outro lado, tem a variação de causa especial, que a gente chama de sinal. Isso sim é algo diferente, um evento específico que afeta o processo, tipo uma máquina que quebra ou uma mudança repentina na matéria-prima. E aqui está a regra de ouro. O grande erro do supercontrole é exatamente esse: tratar o ruído como se fosse um sinal. É como, sei lá, disparar o alarme de incêndio toda vez que alguém acende um fósforo. Isso só gera caos e desgasta todo o sistema à toa. Mas aí pode surgir uma dúvida. E se um processo não for perfeitamente estável? E se ele tiver uma tendência natural de subir ou descer com o tempo? É uma ótima pergunta e a gente vai ver isso agora. Esse gráfico aqui, chamado de carta X-barra, mostra exatamente isso. É um processo que tem uma leve tendência, mas que ainda opera de forma previsível dentro de certos limites de controle. A chave não é a ausência total de movimento, e sim a previsibilidade desse movimento. Dizemos que um processo é maduro ou bem compreendido quando ele é estável, mesmo que não seja uma linha reta, e quando existe um sistema para identificar as verdadeiras causas especiais, os sinais, assim que eles aparecem. Com tudo isso em mente, vamos para a nossa parte final para ver como isso tudo se transforma na habilidade mais importante de todas. O objetivo, então, não é ficar de braços cruzados, é agir de forma inteligente. A habilidade que precisa ser desenvolvida é a de olhar para os dados e conseguir diferenciar o que é só uma flutuação aleatória do que é um padrão de verdade, um sinal de que algo de fato mudou e precisa de atenção. E essa é a grande virada de chave. Em vez de reagir a cada número isolado, é preciso dar um passo atrás e observar a tendência, o comportamento do sistema como um todo. A sabedoria está em entender a história que os dados contam, e não em reagir a cada frase solta. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Esse princípio todo ele vai muito além do chão de fábrica. É um convite para a gente pensar, onde mais esse excesso de ajuste pode estar acontecendo?
Em projetos, nos relacionamentos, até nos nossos próprios hábitos, quem sabe? Às vezes, a melhor ação é observar, entender o sistema e simplesmente deixar a variação natural seguir seu curso. Olhar para um monte de dados de um processo pode parecer que a gente está tentando decifrar um enigma, né? A pergunta é sempre a mesma. Como é que se escolhe o gráfico de controle certo para entender tudo isso? A resposta, olha só, começa com uma única decisão que define todo o resto do caminho. Hoje, a gente vai desvendar juntos o mapa para essa resposta. Pois é, essa é a questão central, porque escolher a ferramenta errada é como tentar usar um termômetro para medir peso. A gente até consegue um número, mas ele não significa absolutamente nada. Agora, a ferramenta certa, essa sim revela a história que os dados estão tentando contar. Então, vamos aprender a escolher essa ferramenta. E tá aqui o nosso mapa. Eu sei, à primeira vista pode parecer um labirinto de caixas, setas, mas, na verdade, isso aqui é um guia, um passo a passo. A gente vai decifrar ele juntos e transformar esse fluxograma numa ferramenta de decisão bem simples e poderosa. Pensa nisso aqui como aqueles livros de Escolha Sua Aventura, só que para controle de qualidade. Cada decisão que a gente tomar sobre os nossos dados vai nos levar por um caminho diferente. E no final, a gente chega no gráfico de controle perfeito para a nossa necessidade. Tudo começa bem aqui, nesse primeiro losango. Essa é a pergunta mais importante de todas. A grande bifurcação que vai definir todo o resto da nossa jornada. A resposta que a gente der aqui vai mandar a gente para a esquerda ou para a direita no nosso mapa. Então, o ponto crucial é este. Estamos lidando com dados que a gente mede ou com dados que a gente conta? No fluxograma, a pergunta formal é: os dados são do tipo variáveis? Mas vamos traduzir isso para algo mais direto, para a gente entender bem os dois universos possíveis. Bom, dados por variáveis são aqueles que podem ter qualquer valor dentro de uma escala, sabe? Tipo o peso exato de um pacote de café ou a temperatura de um forno. Já os dados por atributos não. Eles são contagens de coisas inteiras, um número de etiquetas que saíram com erro ou uma classificação simples de passa ou não passa. A natureza do dado é o que manda aqui. Certo. Então vamos imaginar que os nossos dados são de medições, como o peso dos pacotes de café. Lá no fluxograma, isso quer dizer que a gente respondeu sim para a primeira pergunta e agora vamos seguir o caminho da esquerda. Bora ver aonde ele nos leva? Essa próxima pergunta parece meio complicada, mas a ideia por trás é bem simples. Cada medição que foi feita, ela se sustenta por si só? Pensa em medir as propriedades de um lote único de um produto químico. O valor desse lote não pode ser simplesmente agrupado com o de ontem para formar uma média, né? Cada lote é um evento único. Se os dados são assim, a resposta é sim. E se a resposta for sim, ou seja, os dados são únicos, o fluxograma já nos aponta direto para o gráfico de valores individuais, ou XAM. Ele é perfeito para monitorar processos onde cada ponto de dado já é uma história completa, sem precisar de grupos. Mas e se a gente puder agrupar os dados? Voltando para o exemplo do café, digamos que a gente possa pegar amostras de 5 pacotes a cada hora. Nesse caso, a gente responde não para a pergunta sobre homogeneidade e continua descendo pelo fluxograma. A próxima parada é decidir sobre o tamanho desses grupos. Agora, olha que interessante. A simplicidade dessa pergunta guia uma escolha estatística super importante. O tamanho do nosso grupo de amostras ou subgrupo, ele importa, e muito. O número mágico aqui, segundo este guia, é 9. A nossa amostra tem 9 ou mais unidades? Se a resposta for sim para esses subgrupos maiores, a gente usa o gráfico X/S. Ele vai monitorar a média, que é o X barra, e a variabilidade usando o desvio padrão, o S. O desvio padrão é basicamente uma medida de quão espalhados os dados estão em relação à média. É a ferramenta mais precisa para grupos de dados maiores. E se os subgrupos forem menores que 9? Aí, o nosso mapa nos leva para o gráfico X/R. Ele também monitora a média, claro, mas para variação ele usa amplitude, que é o R. Amplitude é simplesmente a diferença entre o maior e o menor valor da amostra. É um jeito mais rápido e eficaz de medir a variação quando os grupos são pequenos. Ok, exploramos todo o caminho das medições. Agora, vamos fazer o seguinte, voltar lá para o início e pegar a outra estrada. E se os nossos dados forem contagens, como o número de rótulos defeituosos? Aí a gente responde não para a primeira pergunta e entra no mundo dos dados por atributos. A primeira parada nesse caminho já nos pergunta qual é o nosso foco. O interesse é contar a proporção de itens defeituosos ou inteiros,
Ou seja, a unidade está boa ou está ruim, a peça passa ou não passa. É isso que queremos saber? Se o objetivo é esse, monitorar itens defeituosos, chegamos aos gráficos P ou NP. O gráfico P monitora a proporção de defeituosos, o que é ideal para quando o tamanho da amostra varia. Já o gráfico NP monitora o número exato de defeituosos, e a gente usa ele quando o tamanho da amostra é sempre o mesmo. Mas e se um único item puder ter vários defeitos? Pensa num tecido, por exemplo, que pode ter vários fios puxados, ou numa página impressa com várias manchas de tinta. Nesse caso, a gente não está contando itens defeituosos, mas sim o número de defeitos por item. Para essa situação, o fluxograma nos leva direto aos gráficos C ou U. Os dois monitoram o número de não conformidades. E, assim como antes, a escolha depende do tamanho da amostra. O gráfico C é para uma área de oportunidade constante, e o gráfico U é para quando essa área varia. Isso ilustra de um jeito brilhante como cada cenário tem a sua ferramenta específica. Então, vamos recapitular a lógica rapidinho. Tudo começa com aquela pergunta fundamental: estamos medindo ou contando? A partir daí, o caminho se abre. Se for medição, a questão é o tamanho do grupo. Se for contagem, é se o foco está no item inteiro ou nos defeitos dentro dele. É um processo de eliminação que sempre leva à ferramenta certa. O grande poder desse guia visual é exatamente esse. Ele pega um conceito que pode ser bem intimidador e o transforma num processo de decisão lógico, acessível. Não precisa ficar memorizando um monte de regras complexas. É só seguir o mapa. E com isso, a questão muda, né? Não é mais qual gráfico usar, mas sim qual processo lá na minha área eu vou analisar primeiro. O mapa está claro, a jornada para a melhoria começa com a primeira medição. Então, por onde começar? Sabe, no controle de qualidade tem uma armadilha muito perigosa. A gente acaba confundindo o que é aceitável com o que é realmente excelente. Hoje a gente vai desvendar essa diferença e entender por que ela é tão importante para qualquer processo dar certo. Vamos pensar um pouco nisso. Seja na indústria ou em serviços, muitas vezes a gente se contenta com resultados que estão, dentro dos limites. Só que aí é que está o pulo do gato. Estar dentro dos limites quase nunca é a mesma coisa que acertar o alvo. E é essa diferença que parece sutil que a gente vai explorar agora. Então, para a gente entender essa armadilha, primeiro a gente precisa definir as regras do jogo. No controle de qualidade, tudo começa com padrões e medidas bem claras. Beleza. A primeira regra são os limites de especificação. Pensa neles exatamente como as linhas de uma vaga de estacionamento, sabe? Se o produto está ali, entre aquelas linhas, em teoria, está tudo certo. Mas como a gente vai ver, essa visão é, perigosamente incompleta. E aí, para medir como um processo se encaixa nesses limites, a gente usa uns índices, tipo o CP e o CPK. O CP basicamente nos diz se a garagem é larga o suficiente para o carro. Já o CPK, que é o mais famoso, ele verifica se o carro está de fato dentro da garagem. Parece perfeito, né? Mas é aí que mora o perigo. E é aqui que a gente chega no X da questão, a falha perigosa que fica escondida por trás dessas métricas que todo mundo usa. Imagina só a cena. Todo dia, ao estacionar o carro, a pessoa fica sempre dentro das linhas, mas sempre coladinha na linha da direita. O CP diria que essa pessoa é uma motorista capaz, mas ela não está estacionando do jeito ideal. Ela está consistentemente fora do centro. Pois é, e esse é o grande problema. Um processo pode ser classificado como capaz pelo CPK, mesmo que ele produza itens que estão sempre ali, no limite do aceitável, bem longe do ideal. Isso é um risco de qualidade enorme que passa totalmente batido. Mas calma, felizmente tem uma solução para isso. Chegou a hora de apresentar uma medida bem mais inteligente, o índice CPM. Olha, a filosofia por trás do SICPEM é muito poderosa e vem de um conceito chamado função perda de Taguchi. A ideia é bem simples, na verdade. A qualidade perfeita está exatamente no alvo. Qualquer desvio, por menor que seja, gera uma perda real, seja em desempenho, na vida útil ou na satisfação de quem usa o produto. O objetivo não é só ficar dentro dos limites, é acertar o centro. E como isso funciona na prática? Calma, não precisa se assustar com a fórmula. O pulo do gato, o superpoder do CPM, está todo aqui, nessa variável T, de target ou alvo. Diferente do CPK que só olha para os limites, o CPM mede ativamente a distância até o centro perfeito e penaliza com rigor qualquer desvio. Bom, falar uma coisa, né? Mas ver na prática é outra história, muito mais impactante.
Vamos agora ver como o Cipomp se comporta na prática, comparado com os outros índices. Ok, vamos dar uma olhada nesse primeiro gráfico. Aqui é o cenário dos sonhos, o mundo ideal. A média do processo está cravada no alvo. Veja como tanto o CPK quanto o CPM têm um valor alto, de 2.0. Nesse caso, todo mundo concorda, a qualidade é excelente. Mas agora, olha só o que acontece com um desviozinho de nada. O CPCK ainda parece ótimo, com 1 em 5, mas olha o CPM, ele simplesmente despenca para 1 em 11. Ele é o primeiro a soar o alarme de que algo não está perfeito, mesmo que ainda pareça aceitável. E cara, essa imagem aqui é a que melhor mostra o ponto central de tudo. Com a média em 16, o CPK é 1.0, que muitas indústrias consideram aceitável, capaz. Só que o CPM já desabou para 0.63, um valor que praticamente grita: "Ei, atenção! Estamos consistentemente fora do alvo." Agora, no caso mais extremo de todos, os dois índices são ruins, claro, mas a penalidade do CPM continua sendo muito mais rigorosa. Ele não diz apenas que o processo é ruim, ele mostra o tamanho do problema em relação ao alvo ideal. Essa tabela aqui, então, resume tudo de um jeito bem claro. Conforme a média do processo se afasta do alvo, o valor do CPK vai caindo devagarinho, enquanto o CPM cai de forma brusca, refletindo a perda real de qualidade com uma precisão muito maior. Beleza, mas no fim das contas, por que isso tudo importa na prática, no mundo real? A resposta está numa mudança de mentalidade que é fundamental. Usar o CPM força as equipes a não se contentarem com o bom o suficiente. Ele as impulsionam a otimizar os processos para serem não apenas consistentes, mas consistentemente precisos. E o resultado disso é claro: produtos de maior qualidade, menos desperdício e clientes muito mais satisfeitos. Olha, se tem uma frase para guardar de toda essa nossa conversa, é essa aqui. Ela captura perfeitamente a diferença entre o jeito antigo e o novo jeito de pensar sobre qualidade. A verdadeira excelência não está em evitar as bordas, mas em dominar o centro. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Esse princípio vai muito além da fábrica. Em quantas outras áreas da vida ou do trabalho a gente se contenta em estar apenas dentro da zona aceitável, quando o verdadeiro progresso está em mirar e acertar consistentemente o centro do alvo? Sabe quando a gente olha para um processo e fica aquela dúvida: isso está funcionando bem mesmo ou é pura sorte? A resposta, por incrível que pareça, está escondida em algumas tabelas e fórmulas. Hoje, a gente vai decifrar essa linguagem secreta da qualidade e transformar incerteza em controle. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se separa a variação normal, aquela que a gente já espera, de um sinal de que, opa, tem alguma coisa errada aqui? Como saber a hora de agir e a hora de deixar o processo quieto? A resposta não está no achismo, mas sim numa ferramenta estatística muito poderosa. E a chave para essa ferramenta está bem aqui, nessas tabelas que, à primeira vista, podem até assustar um pouco. Mas pensem nelas como um livro de receitas para consistência, ou um código secreto. E a partir do momento em que a gente decifra esse código, a gente ganha o poder de prever, de controlar e, claro, de melhorar qualquer processo. Nosso roteiro hoje é bem direto. Primeiro, a gente descobre o segredo da qualidade. Depois, mergulhamos nos gráficos de variáveis para coisas que medimos. Em seguida, vamos para os gráficos de atributos, para coisas que contamos. E no final, a gente monta o nosso kit de ferramentas prático. Vamos nessa? Beleza, vamos começar pelo começo. O primeiro segredo é entender a linguagem do controle. E antes de sair usando qualquer fórmula, a gente precisa saber com que tipo de informação está lidando. Basicamente, tudo se resume a 2 tipos de dados. De um lado, temos as variáveis. Pensa em tudo que dá para medir numa escala: comprimento, peso, tempo, temperatura. Do outro lado, os atributos. Aqui a gente não mede, a gente conta. O número de peças com defeito, ou quantos resultados foram aprovados e quantos foram reprovados. Entender essa diferença é o passo mais importante, porque é ela que define qual ferramenta a gente vai usar. Agora, voltando para aquelas tabelas e aqueles códigos tipo A2, D3, D4, que é isso? Pensa neles como atalhos estatísticos geniais. Em vez da gente ter que quebrar a cabeça com cálculos super complexos toda vez, os estatísticos já fizeram todo o trabalho pesado para nós. A gente simplesmente pega um ingrediente certo da tabela para nossa receita de controle. E para que serve essa receita? Para calcular os limites de controle.
o limite superior de controle, o LSC, e o limite inferior, o LIC. A melhor analogia é imaginar que eles são as muretas de proteção numa estrada. Enquanto os pontos do nosso processo estiverem ali no meio, tá tudo bem. Se um ponto escapa para fora, aí sim é um sinal de alerta. Ok, a ideia das muretas de proteção tá clara. Agora, como a gente constrói elas? Vamos começar pelo nosso primeiro tipo de dado, as variáveis. Ou seja, tudo aquilo que a gente mede. Dando um zoom na nossa tabela, a gente encontra as fórmulas para uma dupla dinâmica, as cartas x-barra e r. Elas são muito poderosas juntas. A carta x-barra mostra se a média do processo está estável. Já a carta R monitora a variação, a consistência das amostras. Uma sem a outra conta só metade da história. E aqui estão as fórmulas, de um jeito bem claro. Para a carta x-barra, a gente pega a média geral e usa a constante A2 para definir os limites. Para a carta de amplitude, que mede a variação, a gente usa as constantes D4 e D3. O mais importante é lembrar, esses ingredientes-chave A2, D3 e D4 vêm todos daquela tabela. Ninguém precisa decorar, é só consultar. O processo na prática é bem simples, são 4 passinhos. Primeiro, qual o tamanho da amostra, o nosso N? Se a gente mede 5 peças por hora, o N é 5. Com esse número, a gente vai na tabela e acha a linha correspondente. Lá, pegamos as constantes que a gente precisa. E por último, é só jogar esses números na fórmula e pronto, limites calculados. E essa lógica de consultar a tabela serve para outras situações também. E quando a gente só tem uma medição de cada vez? Tipo um teste que destrói a peça ou uma análise química que só é feita uma vez por dia. Para isso, existe a carta de valores individuais. E adivinha, a tabela também tem outras constantes, como a E2, para construir as barreiras de proteção nesses casos. Muito bem, já vimos como controlar processos com base em medições. Mas e os dados de aprovado ou reprovado? Ou as contagens de defeitos? Vamos agora para o nosso segundo conjunto de ferramentas, as cartas de controle para atributos. Essa parte da nossa receita cobre as cartas de atributos. Aqui tem a carta P, para monitorar a proporção de alguma coisa, como a porcentagem de voos atrasados. E tem a carta C, para monitorar a contagem de defeitos numa unidade só, como arranhões num produto. Cada uma tem o seu superpoder. Vamos focar um pouco na carta P, porque ela é útil demais. Ela monitora a proporção, ou seja, a porcentagem de itens defeituosos numa amostra. Por exemplo, qual a porcentagem de chamadas de suporte que não resolveram o problema do cliente de primeira? É para isso que ela serve. E aqui tem um detalhe muito interessante que a fonte mostra. A fórmula para a carta P se ajusta se o tamanho da amostra é sempre o mesmo ou se ele varia. Por quê? Porque monitorar a proporção de defeitos em 100 itens é estatisticamente diferente de monitorar em 1000. A fórmula é inteligente, ela se adapta para garantir que nossas muretas de proteção sejam sempre justas e precisas, não importa o tamanho da amostra. E quando a situação é mais direta, como contar o número de arranhões na porta de um carro ou o número de erros numa fatura, aí a gente usa a carta C. A beleza dela está na simplicidade. A fórmula, como a gente vê na tabela, basicamente usa a própria contagem média de defeitos para calcular seus próprios limites. É um sistema muito elegante e que se autocorrige. Certo. Então a gente decifrou as tabelas para variáveis e para atributos. Vimos como medir e como contar. Agora vamos juntar todas essas peças e montar o nosso kit de ferramentas final para o controle da qualidade. Então, o que a gente leva de mais importante dessa nossa análise? Primeiro, cartas de controle são as muretas de proteção estatísticas do nosso processo. Segundo, a gente usa cartas de variáveis para dados medidos e cartas de atributos para dados contados. Terceiro, as tabelas são a nossa fonte confiável para os ingredientes estatísticos. E, por fim, dominar isso nos dá uma linguagem universal para falar sobre qualidade e estabilidade de um jeito objetivo. E, para terminar, fica a reflexão. Em que processo do dia a dia, seja no trabalho ou até num hobby, essas barreiras de proteção poderiam fazer uma diferença enorme? Pensem nisso. O primeiro passo para um controle de qualidade de verdade pode estar numa simples tabela. A gente se encontra na próxima. Sabe como as grandes indústrias garantem que cada produto que sai da fábrica é perfeito? Que ele atende exatamente às especificações do cliente? Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta estatística super poderosa para isso, o índice de capabilidade do processo. E o melhor, vamos usar um exemplo real para entender o que esses números realmente querem dizer. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão, né? A questão que tira o sono de qualquer gerente de produção.
O que a gente está fazendo aqui é bom e suficiente para o cliente? E não de vez em quando, mas de forma consistente sempre. O índice de capabilidade do processo existe exatamente para dar essa resposta de forma clara. Pensa nele como se fosse um check-up completo do processo de fabricação. Ele basicamente mede a variação natural que todo processo tem, sabe? Aquelas pequenas diferenças que sempre acontecem, e compara isso com a janela de tolerância que o cliente definiu. A grande questão é, a nossa produção cabe direitinho, com folga, dentro dessa janela? Então, nosso roteiro é esse aqui. Primeiro, a gente prepara o terreno, entende as regras do jogo. Depois, vamos dar uma de detetive para ver se o processo é estável. Só aí a gente mergulha de cabeça nos cálculos dos índices e, no final, chegamos ao veredito, para entender o que tudo isso significa na prática. Ok, antes de sair calculando qualquer coisa, a gente precisa ter uma base muito sólida. Pensa nisso como o alicerce de uma casa. Se pular essas etapas, todo o resto pode desmoronar e os resultados não vão valer nada. Vamos ver quais são essas regras? E aqui estão as regras de ouro. Primeiro, o processo tem que ser estável, ou seja, previsível. Não dá para analisar algo que é uma bagunça, né? Segundo, os dados precisam seguir a famosa distribuição normal, aquele formato de seno. Isso indica que a maioria dos resultados está ali pertinho da média. Terceiro, precisamos de dados suficientes para a análise ser confiável. E por último, e talvez o mais importante, as especificações, os limites, vêm do cliente. É para atender a ele que tudo isso existe. E para deixar tudo bem concreto, vamos trabalhar com um conjunto de dados real. Temos aqui 125 medições de diâmetro de uma peça. São esses números que vão ser a base de toda a nossa análise daqui para frente. Certo, com os 125 dados em mãos, começa o nosso trabalho de investigação. A primeira coisa é usar gráficos para responder duas perguntas cruciais. Será que os dados realmente formam aquele sino da distribuição normal? E o processo, ele tem se comportado de maneira estável ao longo do tempo? E olha que maravilha! Essa imagem ilustra nosso primeiro cheque. Lá em cima, o histograma tem aquele formato clássico de sino, um forte indício de normalidade. E embaixo, no gráfico de probabilidade, os pontinhos estão quase perfeitamente alinhados numa linha reta. Bingo! Isso confirma a nossa suspeita. Os dados seguem sim uma distribuição normal. Beleza, os dados têm o formato certo. Mas isso é só metade da história. A grande questão agora é: esse processo é confiável? Ele se mantém consistente ao longo do tempo? Ou ele tem altos e baixos que podem estar mascarando algum problema? A resposta está bem aqui nessas cartas de controle. Repara como todos os pontos estão, digamos, dançando confortavelmente entre os limites de controle superior, o LSC, e o inferior, o LIC. Nenhum ponto sequer tentou escapar. Isso é o sinal verde que a gente precisava. Nosso processo está sob controle estatístico. Ele é estável, é previsível. Então, resumindo a história até aqui, passamos com louvor nos testes iniciais. Temos um processo estável e dados que seguem a distribuição normal. Agora, e só agora, com essa base sólida, é que a gente pode, com confiança, começar a calcular os índices de capabilidade. Chegamos na parte principal, hora de calcular os índices. Mas aqui tem um detalhe bem interessante. Não é um índice só, a gente calcula dois pares. Um par vai nos dizer o quão bom o processo poderia ser, num cenário ideal, e o outro vai mostrar como ele realmente tem se saído no mundo real. Primeiro, vamos olhar para o CP e para o CPK. Eles medem o potencial. O CP é tipo a potência máxima de um carro de corrida. Ele mede a capacidade do processo se ele estivesse perfeitamente centrado no alvo. Já o CPK é um pouco mais pé no chão. Ele também mede o potencial, mas já leva em conta se o processo está um pouquinho desalinhado, sabe? Agora, vamos para o P e para o PPK. Esses medem o desempenho real, o que aconteceu de verdade. Se o CP era o carro no laboratório, o PP é esse mesmo carro no trânsito do dia a dia, enfrentando buraco, chuva, tudo. Ele mede o desempenho histórico completo, considerando todas as variações. Para ficar bem claro, aqui a gente coloca lado a lado. De um lado, CP e CPK, que representam um potencial, o melhor cenário possível. Do outro, PP e PPK, que são o desempenho real, o retrato de como as coisas aconteceram de fato no longo prazo com todas as variáveis que podem aparecer. Ufa, a preparação acabou, os cálculos estão todos na mesa. Chegou o momento da verdade.
o que esses números, que parecem frios, realmente nos contam sobre a qualidade do nosso processo de fabricação. E as conclusões aqui são muito interessantes. Primeiro, todos os números são bem altos, bem acima de 1, o que já é um ótimo sinal de um processo capaz. Segundo, repara como o potencial, o CP, e o desempenho real, o PP, estão coladinhos. Isso só confirma que nosso processo é incrivelmente estável. E, por fim, a pequena diferença entre o CPK e o PPK nos diz que o processo não só é estável, como também está muito bem centralizado no alvo. Se a gente tivesse que escolher um único número para resumir tudo, seria este: CPK de 1,80. É a medida mais usada para a capabilidade real, e um valor como esse é considerado excelente na maioria das indústrias. É para se orgulhar. Mas, atenção, tem um detalhe técnico aqui que é crucial. O jeito que a gente escolhe calcular a variação do processo, que é o coração desses índices, pode mudar um pouquinho o resultado final. A mensagem é clara: escolha um método e siga com ele, senão fica impossível comparar resultados ao longo do tempo. E essa tabela mostra isso perfeitamente. Usando 2 métodos estatísticos um pouquinho diferentes para estimar a variação, a gente chega em resultados de CPK ligeiramente distintos. Um dá 1,80, o outro 1,78. Os dois são ótimos, claro, mas essa pequena diferença mostra por que é tão importante padronizar o método de cálculo dentro de uma empresa. Então, a grande conclusão, o resumo da ópera é o seguinte: essa análise toda nos mostra, sem nenhuma dúvida, que este processo de fabricação é muito robusto, é previsível e, o mais importante, é mais do que é capaz de entregar o que o cliente pediu com qualidade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Por trás de cada coisa que a gente usa no dia a dia, do celular ao carro, existe um processo de fabricação. A qualidade de tudo isso depende da capabilidade desses processos. Fica perguntando no ar: será que os processos que criam o nosso mundo são tão capazes assim? Sabe quando a gente percebe que alguns produtos são sempre ótimos e outros nem tanto? A resposta para essa inconsistência está em entender uma coisinha chamada variação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, mergulhando no controle estatístico de processo, ou CEP. É uma ferramenta, poderosíssima para dominar a consistência em qualquer atividade. A ideia principal é bem simples: todo o processo varia, não tem como fugir disso. O segredo, o pulo do gato, é saber qual variação é normal e qual é um sinal de problema. Vamos descobrir como fazer isso. Para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ter 5 etapas. Primeiro, vamos encarar de frente o desafio da variação. Depois, a gente aprende o jeito certo de coletar dados. Na sequência, vamos transformar esses números em algo visual, com as cartas de controle. Daí, com os gráficos na mão, vamos aprender a ler os sinais. E por fim, o grande prêmio: como tudo isso leva à melhoria contínua. Então, vamos direto ao ponto. A gente quer consistência, né? Que o café tenha sempre aquele mesmo gostinho, que a entrega chegue no prazo certo, sempre. Só que a realidade é outra. A variação está em todo lugar. É como se fosse uma lei da natureza em qualquer processo. A questão, então, não é como acabar com ela, porque isso é impossível, mas sim como a gente pode entender essa variação. Essa pergunta aqui é a pergunta de $1 milhão no controle de qualidade. A dificuldade toda está em uma diferença que é sutil, mas que muda tudo. Pensa assim: existe a variação, que é só um ruído de fundo, sabe? Algo normal do sistema. E existe a variação que funciona como um alarme, um sinal de que algo específico, algo pontual aconteceu. O grande perigo é que, se a gente não souber diferenciar as duas, qualquer tentativa de consertar o que é só ruído pode, na verdade, bagunçar o processo inteiro. E aqui está a grande sacada. De um lado, a variação de causa comum. É o tal do ruído de fundo, a soma daquelas pequenas flutuações que são inevitáveis, tipo a pequena diferença de peso entre os grãos de café. Do outro lado, a causa especial. Aí sim é um evento inesperado, um alarme tocando. Por exemplo, o moedor de café quebrou. E o ponto mais importante é este: tratar o ruído normal como se fosse um alarme é um erro tão grave quanto ignorar um alarme de verdade. Certo, se a gente quer entender a variação, a gente precisa de dados. É óbvio. Mas já pensou ter que medir cada produto que sai de uma linha de produção? É quase sempre impossível, ou pelo menos muito caro. Então, como é que se consegue ter uma visão clara do todo sem ter que olhar tudo? A resposta está numa técnica muito inteligente: a amostragem. A amostragem é exatamente isso: pegar uma pequena parte, uma amostra, que represente bem o todo, para poder analisar. E a mágica acontece aqui: se for bem feita, essa pequena amostra consegue contar a história inteira do processo.
a gente consegue ter insights precisos de um jeito muito mais eficiente. E como a gente garante que essa história que a amostra conta é verdadeira? Usando a amostragem aleatória. Com ela, cada item do processo tem exatamente a mesma chance de ser escolhido. Isso tira da jogada qualquer preferência de quem está coletando e nos dá uma fotografia honesta, sem maquiagem, de como o processo está funcionando. Agora, o oposto disso é a amostragem de conveniência. É muito tentador pegar só o que está mais fácil, né? Tipo os primeiros produtos que saíram de manhã. Só que, apesar de parecer prático, esse método pode enganar, e enganar feio. A amostra pode não pegar uma variação que acontece mais tarde, por exemplo, e aí as conclusões vão estar totalmente erradas. É aquele famoso atalho que, no fim, sai caro. Ok, então, coletamos os dados do jeito certo. Mas por enquanto o que a gente tem é só uma lista de números. Meio sem graça, né? Como é que a gente transforma isso em inteligência de verdade? É aí que entra a grande estrela do CEP, a carta de controle. A carta de controle é a nossa janela para a alma do processo. Ela faz algo genial. Coloca os dados em sequência ao longo do tempo. E com isso, ela transforma aquela lista fria de números numa história visual dinâmica. Uma boa analogia é pensar nela como uma estrada. Os dados são os carros, que deveriam andar de forma estável dentro das faixas. Essas faixas da estrada são definidas por 3 linhas. A linha central é a média, o desempenho mais comum do processo, e aí acima e abaixo temos o limite superior e o limite inferior de controle. Agora presta atenção porque aqui vem o ponto mais importante de todos. Esses limites não são metas que alguém inventou. Eles são calculados matematicamente a partir da própria variação do processo. É como se fosse a voz do processo dizendo pra gente: olha, esse aqui é o meu comportamento normal. Certo, a carta está pronta. O próximo passo, então, é aprender a ouvir o que ela está dizendo. Os padrões que os pontos formam no gráfico vão nos contar se o processo está estável ou se aconteceu alguma coisa fora do comum. Quando a gente diz que um processo está em controle estatístico, significa que todos os pontos estão dentro dos limites de controle, variando de forma aleatória, sem nenhum padrão esquisito. Em outras palavras, a gente está ouvindo só o ruído de fundo, as causas comuns. O processo se torna previsível. E esse é o nosso primeiro grande objetivo. Só que interpretar esses gráficos exige cuidado. Agir com base num sinal errado pode ser tão ruim quanto não agir quando deveria. Basicamente, existem 2 grandes armadilhas que a gente pode cair, e cada uma delas tem uma consequência bem diferente. E aqui estão os 2 riscos. De um lado, o erro tipo 1, que é o alarme falso, é quando a gente reage a um ponto no gráfico como se fosse um problemão para a produção, começa a investigar, para no fim descobrir que era só parte do ruído normal. Do outro lado tem o erro tipo 2, o sinal perdido. É quando uma mudança real está acontecendo no processo, mas como nenhum ponto saiu dos limites, ninguém faz nada. O CEP é a arte de equilibrar esses 2 riscos. E tudo isso, toda essa conversa, nos leva ao verdadeiro objetivo. Porque ter um processo que é estável, que é previsível, não é a linha de chegada. Na verdade, é só a base, o alicerce, para a gente poder construir algo ainda melhor. A melhoria contínua é essa busca sem fim por fazer melhor. Quando o nosso processo está estável, a gente finalmente tem clareza para fazer perguntas mais inteligentes como: ok, como podemos diminuir essa variação natural e deixar o processo ainda mais consistente? Ou como podemos levar essa média para um nível de qualidade ainda mais alto? A estabilidade nos dá o poder de melhorar de forma pensada e não só ficar apagando incêndio. O CEP nos dá um método bem claro para resolver problemas, que se divide em 2 etapas. Passo 1, diagnóstico. A carta de controle nos diz se estamos lidando com uma causa especial, um evento isolado, ou uma causa comum, um problema do sistema. Isso é fundamental, porque nos diz onde procurar a solução. E o passo 2, ação. Com o diagnóstico certo em mãos, a gente pode tomar a atitude certa. Seja caçar a causa daquele evento específico, ou quem sabe redesenhar o processo de uma forma mais inteligente. Para fechar, acho que a grande lição do controle estatístico de processo é esta. O objetivo não é buscar o silêncio impossível de um processo sem nenhuma variação. É aprender a ouvir a música do processo, sabe? Entender a sua melodia natural e saber identificar quando uma nota sai do tom. Quando a gente aprende a separar o sinal do ruído, a gente ganha o poder não só de consertar o que está errado, mas de criar e inovar com consistência. E fica a reflexão: o que os processos ao nosso redor estão tentando nos dizer?